O momento mais marcante de Elias, né, foi quando ele confrontou 450 profetas de Baal. É o famoso encontro lá no Monte Carmelo, onde ele faz um desafio para aquele povo. Ele achava que ele estava só, mas ele queria que o povo se dobrasse e pudesse adorar mais uma vez a Deus. Tem um texto que eu uso sempre em minhas mensagens que diz: quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Elias, ele tinha sede de que o nome do Senhor fosse glorificado. E como profeta, como voz, ele, se necessário, precisaria confrontar o povo e as pessoas que estavam no contexto daquele povo, para que o povo pudesse se arrepender e voltar a seguir a esse Deus Todo-Poderoso. Ele vai lá, faz um confronto e fala assim: vamos fazer um duelo aqui. Vocês são 450, eu sou um. Vamos preparar aqui um lugar de holocausto, um altar. A gente não vai fazer, ali não vai colocar fogo, vamos só seguir as práticas iniciais e vamos orar. O Deus que atender para poder consumir o holocausto vai ser o Deus Todo-Poderoso, vai ser aquele Deus que é vivo, vai ser aquele Deus que vai estar ali como primazia para adoração. E o povo lá começa, ele fala assim: como vocês são muitos, vocês preparam o altar de vocês aí primeiro e eu vou ficar aqui quietinho. Imagina 450, né? Ali profetas de Baal, eles começam a interceder ao Deus dele, um Deus morto, um Deus que não existe, um Deus que não fala, era apenas uma figura ali, para poder tirar o foco da verdadeira adoração na pessoa do Deus Todo-Poderoso, e nada acontece. Ele começa a perturbar aquele povo, né? Aí ele fala: será que ele está dormindo? Será que ele está em outra atividade? Fala mais alto, talvez ele não esteja ali escutando. E eles clamavam, começaram a se cortar, derramar o próprio sangue deles ali, né, os profetas de Baal, para que esse altar ele fosse ali consumido pelo fogo. Nada acontece. Elias fala: dá licença, agora é minha vez. Ele vai lá, ele arruma todo aquele altar, né? Para você poder servir a Deus, você precisa organizar o seu altar é você. Como é que está a sua vida dentro dos contextos da vida? Será que você vive a vida igual ao mundo? Será que é o mundo que dita as normas para você? Será que você segue as marés do mundo? Ou será que você organiza o seu altar, entendendo que você é diferente do contexto mundano que está ao seu redor? Pergunta difícil mais uma vez, né, gente? Ele vai lá, organiza o altar, prepara ali as pedras, prepara ali o sacrifício, manda colocar água ao redor, e o milagre acontece. Quando nós servimos, e nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso, quando a gente pede a Ele com o propósito de que seu nome venha a ser glorificado, algo extraordinário acontece. O fogo foi tão forte que veio do céu que consumiu a madeira, consumiu o que tinha ali como holocausto, consumiu as pedras, a água, tudo para poder mostrar para aquele povo que o Deus do qual o profeta Elias estava ali anunciando era um Deus vivo e ainda estava disposto para poder trazer redenção ao seu povo. Tiago no capítulo 4 fala que a gente pede e não recebe, porque o quê? Porque pede mal. Porque pede para gastar para os nossos próprios deleites. O segredo da oração do crente, do justo, é alinhar sempre as suas necessidades com o projeto de Deus na sua vida, tudo para que o nome dele venha a ser o quê? Glorificado. Que você aprenda isso nessa manhã. 1 Reis 18:17 traz do quão, né, Elias era conhecido naquele meio. Diz o seguinte: sucedeu que vendo Acabe, né, o rei Acabe, a Elias disse-lhe: és tu perturbador de Israel? A fama muitas vezes do crente é de louco, é de perturbador, porque onde ele chega, ele tem que ser sal, ele tem que ser luz, ele tem que mudar o contexto do qual ele está inserido. Se você se junta com alguém no mesmo contexto do mundo, talvez você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. A gente tem visto hoje um modismo, né, em relação a muitas igrejas. É crente se reunindo para poder ouvir sertanejo, para poder beber e conversar conversas mundanas. Qual a diferença em relação a essas pessoas e o mundo? Nenhuma. O crente precisa entender que ele é sal da terra e luz do mundo.
Pode até doer para pessoas que estão ao meu lado em relação às coisas que eu vou apontar da palavra de Deus. Mas se você de fato é sal, não se preocupe com o contexto do que as pessoas vão lhe taxar ou lhe chamar, contanto que você esteja alinhado com a vontade de Deus na sua vida e aqui na terra. Elias foi chamado de perturbador. Paulo também, lá em Atos 24:5, também foi comparado a alguém que perturbava o seu contexto. Por quê? Porque ele só queria saber da verdade. E quem segue a verdade, ele vive a verdade, ele fala a verdade, ele caminha com base na verdade. Olha o que diz o texto. Concluímos que este homem, que homem? Paulo, é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ei, podem até te chamar de louco, podem até te chamar de perturbador, mas não negocie o princípio da palavra de Deus, que você já tem esse conhecimento em nome de Jesus.